Com um suspiro, Paul pensou em como cada novo planeta que suas legiões subjugavam abria novos mananciais de peregrinos. Vinham agradecidos pela paz de Muad'Dib. Paz em toda parte, Paul pensou. Em toda parte, exceto no coração de Muad'Dib. Olá, então, eu tinha percebido que eu ainda não tinha feito nenhum vídeo específico sobre um livro da saga Duna. E eu decidi começar por Messias de Duna, que pra mim é onde começa a discussão mais interessante de Duna. Não que o primeiro livro seja mais fraco, não, muito pelo contrário, inclusive. Acontece que muita gente na época não gostou deste livro e das sequências de Duna. Mas especificamente falando desse livro, por que isso acontece? Ele traz uma abordagem um tanto diferente. Ele é bem mais curto que o primeiro livro e ele tem menos ação e é mais focado em diálogos e monólogos. Na história do livro temos um time gap, uma lacuna de tempo até grande. Se passaram 12 anos depois do final do primeiro livro e o Jihad do Muad'Dib, aquela guerra que estava prestes a começar no final do primeiro livro, já terminou. Esse livro então foca no pós-guerra e nas consequências que essa guerra teve a todo o universo conhecido. E na história existe uma conspiração das Bene Gesserit, dos Bene Tleilax, dos Corrino e dos navegadores da Guilda Espacial para matar o Paul. E o foco do livro, mais do que nunca, é o personagem do Paul. Como ele ficou depois que essa guerra que ele tanto queria impedir lá no primeiro livro, depois percebe que não tinha como ele impedir, que aconteceria mesmo se ele morresse. E o Paul está num dilema muito grande. A paz conquistada pelo Jihad, que eles falam tanto, a paz de Muad'Dib, a luz de Muad'Dib, não reflete a paz de espírito dele. O Paul possui uma frustração muito grande, que apesar dele ser presciente de saber o que as coisas vão acontecer antes delas acontecerem, ele não pode mudar muita coisa. Certas pequenas coisas ele consegue mudar. Por exemplo, no primeiro livro, ele viu a morte dele várias vezes e ele foi evitando esses momentos. Agora, tem alguns pontos nexos que ele não consegue mudar de jeito nenhum. O Jihad é um deles. E ele se frustra porque alguns desses pontos nexos envolvem pessoas que ele ama. E ele não consegue salvar quem ele ama, mesmo sabendo que ele vai perder essa pessoa. E ele começa a se incomodar grandemente com esse fardo que foi colocado nas costas dele, sem ele mesmo querer, que seria o fardo do Kwisatz Haderach. Pelo livro ser mais curto e focado em diálogos e monólogos, ele lembra muito mais a estrutura de uma peça do que o primeiro livro. O que reflete a ideia do Frank Herbert para a saga Duna, de que ele queria fazer uma espécie de tragédia grega moderna. Inclusive o Frank Herbert toma emprestado vários elementos de histórias gregas para Duna. O próprio tema principal que permeia a saga inteira, que é a de que os personagens, ao tentar impedir alguma coisa no futuro, acabam sendo causadores dessa coisa, é bem grego. Eu já vi muitos compararem o Messias de Duna com Édipo Rei, que seria a peça grega mais próxima dessa história. Agora, o que é mais interessante sobre esse livro e a saga inteira em geral é que ela possui uma roupagem de sci-fi, fantasia, e ela toma emprestado elementos da cultura árabe. Temos os Fremen, que seriam uma mistura, na verdade, do Zen budismo com o sunismo muçulmano. Porém, no fundo, Duna não está falando sobre conflitos no Oriente Médio. No fundo, ele está falando sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos na época em que ele foi escrito. O primeiro Duna saiu em 1965. O Frank Herbert já estava escrevendo partes de Duna ainda nos anos 50. E o que estava acontecendo ali do final dos anos 50 até 1969? Os Estados Unidos estavam no contexto da Guerra Fria, estava acontecendo a Guerra do Vietnã e estava saindo ali vários escândalos políticos. Teve o assassinato de Kennedy, Nixon entra em cena depois.
do Lyndon Johnson, né, que foi o vice do Kennedy que entrou depois que ele foi assassinado. E no contexto histórico americano, o povo está em um momento de despertar. Acontecem vários protestos nesse interim contra a guerra, contra os escândalos que estavam acontecendo ali na época. E o Frank Herbert estava no meio desse contexto todo. Por isso que tem tanto isso em Duna de despertem, Fremen. Desperte, Kwisatz Haderach. É como se ele estivesse falando sobre o momento do povo ali, do despertar político que estava acontecendo na época. Para quem gosta de cinema, eu vou até recomendar alguns filmes para entender melhor esse contexto dos Estados Unidos. Alguns filmes do Oliver Stone, que foi o diretor que mais falou sobre essas coisas. Eu recomendo os filmes Platoon, Nascido em 4 de Julho, Nixon e JFK. Falando mais diretamente do que isso teria a ver com Messias de Duna, ora, o livro começa com um historiador sendo interrogado e ele está no corredor da morte, né, esperando a hora dele de morrer, que é o Bronson de Ix, né? E qual foi o grande delito desse historiador? Ele questionou o Paul. E ele está passando por uma inquisição ali por um sacerdote de Muad'Dib. Se instituiu ali uma religião em cima da figura do Paul. O nível de fanatismo dos Fremen acerca da figura do Paul e de sua família, os Atreides, chega em um extremo. O que faz a gente lembrar aí de certos cultos a certos políticos que a gente tem por aí até hoje. E o Frank Herbert, através da saga Duna, fala duramente contra cultos a políticos. O próprio Paul fala contra e ele não gosta do que fizeram dele. Tem um trecho que eu acho bem interessante que o Stilgar e outro Fremen, o Korba, estão falando ali na frente do Paul sobre a paz de Muad'Dib, que Muad'Dib teria trazido a luz para o universo conhecido. Mas aí o Paul fala, não, eu trouxe as trevas. E eles ficam, ah, meu Deus, mas como assim, Muad'Dib? E o próprio Paul fala, Stilgar, pelo amor de Deus, você tem que estudar história. Vai ler sobre Hitler, vai ler sobre Gengis Khan. O cara se compara a Hitler na frente dos caras que são mais fanáticos a ele. Até porque Hitler, na época dele, também teve um culto à sua personalidade. E também o Gengis Khan. E por que ele falou sobre Hitler e Gengis Khan? Porque ele matou números exorbitantes, o Paul, durante o seu jihad. Morreram bilhões de pessoas. E pra gente, no nosso contexto do mundo real, quem matou números elevados de pessoas naquela época em que os livros foram escritos, de que se tinha notícia, foram o Gengis Khan na época dele, né? As estimativas para o Gengis Khan na época da expansão do Império Mongol, que ele travou suas batalhas ali, as estimativas são que morreram 4 milhões de pessoas pelas mãos dos exércitos do Gengis. E para o Hitler, 6 milhões de pessoas. Sobre o Hitler eu nem preciso comentar muito, que todo mundo já sabe as atrocidades cometidas pelo nazismo na época. Existem outros grandes líderes, né, da história mundial que o Frank Herbert podia ter falado, mas ele escolheu pegar esses dois, que também tem outros que cometeram várias atrocidades e que por causa de suas ações morreu muita gente. Morreu gente do seu próprio povo, inclusive. O Frank Herbert quis fazer o livro no pós-guerra do Jihad do Muad'Dib porque ele queria trazer uma mensagem antibelicista. Focar nas consequências da guerra para o universo e para o Paul e sua família. O Frank Herbert evitou glorificar a guerra, fazendo justamente o contrário, enfatizando as coisas ruins sobre ela. Eu gosto bastante do livro que, a partir de Messias de Duna, o Frank Herbert, ele foca um pouco mais em política, ele traz muita coisa de ciência política para Duna, ele traz muita filosofia, ele começa a ter algumas divagações filosóficas, que muita gente não gosta, mas eu adoro isso na série Duna. Eu acho que a mensagem que ele traz em Messias de Duna e nos outros livros é bem relevante até para os dias de hoje. A gente vê cultos a políticos e outras figuras acontecendo até hoje e a gente tem que ficar sempre atento a essas coisas. Eu tenho uma opinião polêmica
que, se for feito da maneira certa, Messias de Duna pode ser um filme melhor do que o Duna Parte 2, que tanta gente gostou, mas muita gente discorda de mim nisso. Mas realmente eu gosto muito de Messias de Duna e pro filme, né, que o próximo filme vai ser baseado nele, eu desejo tudo de bom. Assim, falando do filme brevemente, do que eu acho que vai ser o filme, como o livro é mais curto e tem muito menos ação, acho que eles devem fazer algumas inserções, inclusive com alguns livros de Duna expandido, como Paul of Doom e Winds of Doom. E eu acho que tem algumas pistas ali no Duna Parte 2 que eles vão fazer isso, como a personagem da Lady Fenrir tendo algum destaque ali no filme. Porque o destaque dela é pouco no primeiro livro e ela aparece mais no Paul of Doom. Os Duna expandido, no caso, são os livros que foram escritos depois pelo filho do Frank Herbert, o Brian Herbert, e o Kevin J. Anderson. Então, pessoal, foi isso por hoje, espero que tenham gostado. Se for o caso, deixem seu like. Não se esqueçam de se inscrever caso já não tenham feito isso. E sintam-se livres para comentar. Até a próxima.